É... Obrigado pela participação, galera. Tem muita gente. Vou tentar ler até o final do programa todos os superchats que vocês enviaram, tá bom? Mas vamos falar um pouco do São Paulo atual e aí pegar o gancho de um dos superchats, que foi: você trocaria o Carpini? Se sim, por quem? Se não, por quê? Tironi, a pergunta, se não me engano, foi do Paulo Fidelis, se não me engano. Eu vou ver aqui de quem foi, mas pode ir respondendo, mestre, por favor. Vamos lá, eu acho que é a situação, é como a coisa se coloca nesse momento. O Carpini, que é um técnico em formação, e acho que é um cara que pode ter um futuro muito importante, o que aconteceu ontem é uma ferida que não cicatriza no caso do Carpini. Não cicatriza. A não ser que o São Paulo seja campeão da Libertadores. Aí, beleza. O Carpini pode ganhar 10 jogos. Se ele perder um jogo meio jogando mal, esse cara inventor, não tem tamanho, não sei o quê. Essa ferida tá muito grande pro Carpini. O Carpini não tem outra. O Carpini tem que refazer tudo o que ele fez quando ele chegou. Ganhar do Palmeiras, ganhar do Corinthians. E é só você ver o quanto que isso aí já esfarelou. Ninguém lembra que o cara foi campeão não sei do que e tal. Tudo bem que todo mundo no Brasil joga todo mundo joga toda hora. Mas é que eu acho que é um momento em que não tem muita saída. É isso que eu tô falando. Não é uma crítica ao trabalho do Carpini. É o momento como ele tá colocado. Você entende? Você entende a diferença? Sim. Não tô falando que o Carpini é um merda e não serve para dirigir o São Paulo. Não. Mas ele está colocado num momento que não tem muita saída. Não tem. Se o Dorival perde do Novo Horizontino, beleza, depois de ter campeão, continua. Daqui a pouco tem aí, vamos embora. É o contexto do Carpini e o contexto do São Paulo, né? E eles se chocam o tempo inteiro, né? Eu acho que é quase inevitável, você entende? Eu acho que se não acontecer agora, se o São Paulo estreia na Libertadores, pega um puta jogo enroscado, perde na estreia que é fora. Rodada seguinte tem o Fortaleza, empata no Morumbi. Depois tem o Palmeiras, perde. Ele vai ficar? Já era, imagina. Ele não vai ficar. Não vai. Né? Eu acho que é por isso que eu tô falando. Então eu acho que eu deveria trocar. E o fato de ter 3 semanas para a estreia da Libertadores é uma espécie de intertemporada, né? Então se tem um momento adequado, ou menos pior, para trocar, é agora. Sim. Não é? Deveria ser. E se você trocar... lado... por quem, né? Esse é o maior drama. Eu vou dizer que a história do não tem outro cara no mercado, cara, se procurar tem. Agora, se você procurar quem foi o destaque da Série C, aí a chance de dar errado tá errado, é grande. Mas tem alguns nomes que você acha. Mas se você procurar um estrangeiro, você acha um estrangeiro, vai. O Zubeldia lá que quase foi, não dava pra apostar num cara desse? É claro que tem pouco tempo, o cara tem que chegar, não sei o quê, mas se você procurar direitinho, acho que dá pra você achar um cara. Você acha que valeria a pena? Porque a minha pergunta é também, você preferiria o risco de entrar na Libertadores com o Carpini jogando essa bolinha, ou o risco de trazer um estrangeiro mais cascudo, mas que pode não se adaptar, não ser bem aceito pelos jogadores, pelo Muricy? Qual desses riscos você toparia com mais peito aberto? Então, esse é o dilema da situação para a diretoria. Esse é o dilema. O que a gente faz? A gente encerra aqui um trabalho que, bem ou mal, tem alguns dias e com o risco de um outro cara chegar e dar errado. Mas acho que aí, se você fizer esse movimento, vamos trocar de técnico agora porque o Carpini não serve. O São Paulo tem que entender que a Libertadores, que é a menina dos olhos do São Paulo, ou a temporada, não é uma temporada para ganhar. A partir do momento em que o Dorival saiu, ela já virou uma temporada que já ficou muito difícil de você ganhar alguma coisa, do jeito que foi. Pô, o cara ia começar o campeonato, o cara foi embora, né? O passo de trocar o Carpini é você reforça isso. Você acha, mestre? Então, porque eu acho que agora que não tem o Dorival, não tem o cara sentadinho lá esperando. Mas se sai o Dorival... Você tem que achar um cara, esse cara tem que vir e funcionar. E não tem um Dorival que todo mundo sabe quem é. Então, mas se o São Paulo perde o Dorival e coloca o Zubeldia, atual campeão da Sul-Americana, que venceu o São Paulo do Dorival na semifinal, você não acha que o vislumbre seria ainda de conquistas? Pô, o São Paulo trouxe o atual campeão da Sul-Americana, como foi o Crespo lá atrás. E agora, você falou agora, se trocasse o Carpini, reforçaria essa percepção de não é uma temporada para ganhar. Mas se sai o Carpini e o São Paulo traz um Pedro Martins da vida, um Zubeldia, um Milito, você não acha que fala, opa, o São Paulo voltou para
uma ambição de tentar conquistar, porque trocou um técnico mais inexperiente por outro. Se fizer a troca, vai ser pensando nisso, né? Sem Porque dúvida. senão fica o Carpini e fala, bom, vamos ver que esse cara vai melhorar, vai evoluir, a gente vai em frente. Mas a chance de não dar certo é grande, né? Você não tá... É a história, não tem lá um Dorival sentado esperando para ser contratado, o cara que acabou de ser campeão com o Flamengo, com o Palmeiras e quer sair da time. Não tem esse cara não tem. Né? Você tem que procurar alguém fora, mas tem que achar. É muito difícil. Eu tenho dificuldade de falar, pô, o Carpini tem que sair. É que eu acho que é um ambiente inevitável. O que segura o Carpini hoje no São Paulo? O Lucas. Os medalhões. E o Carpini tá compondo com eles. Né? É simplesmente isso. Não é o Muricy, talvez, né? O Muricy. Não sei. Depois daquela entrevista que ele fez com a gente, talvez sim. Foi escolha dele. Ele deveria bancar. Porque a arquibancada já se divorciou, cara. Ontem foi isso. Eu não lembro quantos anos que eu não via um técnico chamado de burro no estádio. Muito tempo, né? Um técnico do São Paulo, quero dizer. Uhum. Diniz não foi porque era pandemia, nem poderia. Os outros não. O Rogério não, porque é o Rogério, não seria. O Crespo não. Acho que o Jardine foi o último, 2019 ainda. Porque foi Jardine, Cuca e Diniz, lembra? Isso. O Cuca, no jogo que ele caiu, eu fui. Era São Paulo e Goiás. Não teve burro. Não teve. Vaia. Teve vaia. Mas não teve burro. 25 de setembro, lembra? Não teve fora. Uhum. E agora tá tendo, com o Carpini. Então eu acho que é um ambiente inevitável. Aí, assim, pra fechar o que eu quero falar. Se for pra ficar com o cara, é pra ficar com o cara. Aí vai. Aí insiste. Perder, insiste um pouco mais. Até não dá mais. Porque quanto mais você demorar se for trocar, quanto mais você demorar, pior vai ser. Mas você não acha que tem uma coisa que eu contesto muito a coisa de continuidade pra dar certo. O Lucas falou, porque no Brasil é horrível que troca de técnico. Bom, o Tottenham ele ficou, não trocava de técnico porra nenhuma o Tottenham, né? Então assim, me dá um pouco de preguiça essa coisa de, na Europa não troca. E daí? Na Europa... O time dele trocava bastante. Trocava bastante. Trocava muito. Porra, e é uma coisa cultural, é muito profundo, é muito simplista falar Sim. isso. E eu acho, assim, pra falar 5 estrangeiros que assumiram durante o ano e foram bem, no São Paulo tem 3, né? O Aguirre assumiu durante 2018, foi bem. O Osório assumiu durante e foi bem no São Paulo. Pô, foi 5º lugar no Brasileiro, não é trivial ser 5º lugar, depois foi embora. E o Crespo, porque embora tenha sido final de temporada, não parou, né, por causa da pandemia. O Crespo assumiu no meio do caminho, ganhou o Campeonato Paulista. O Bausa também. O Bausa foi no início do ano, 2016, né? Na verdade. Foi no início do ano. Esses 3 foram durante. Aí teve o Jorge Jesus e o Abel Ferreira. Sim. Que chegaram no meio do caminho, beleza, os dois são acima da média. Sim. Mas esses 3 outros assumiram no meio da temporada e deram um caldo. Então eu acho que assim, é quase um pouco de preguiça do tipo, puta merda, vamos ter que falar, ele vai ter que se adaptar. Primeiro que se pegar um português, não tem o problema do idioma, não tem a barreira. Sim. E eu acho problemático quando o jogador de futebol começa a ter muito poder. Uhum. O São Paulo teve isso com o Nenê, lembra? Sim. Anunciando contratação. O Daniel Alves. Sim. E agora, Lucas, você é jogador. Me sinto muito. Eu acho isso um sintoma problemático do São Paulo. E o São Paulo tá com um elenco bem cascudo e tal. Pode ser conveniente ter o Carpini. E eu acho, me fala se você concorda, que as coletivas do Carpini, elas aceleram, elas aumentam a temperatura, porque são enervantes as coletivas dele, Sim. né? Quando você ganha, o cara fala 1000 coisas, não, porque eu joguei assim, o 4-3-3, até você encara. Agora, quando perde, a palestrinha é insuportável. É insuportável. Sabe um cara que é ótimo nisso, quando perde e quando ganha? O Abel. Você pode não gostar do Abel, achar ele um mala e não sei o quê. As coletivas dele são sempre boas. São. Porque ele fala, ele tem energia pra falar, ele não fica no rame-rame só da tática. Eu acho muito bom. Agora, isso que você tá falando me perdi agora. Dos jogadores terem... Dos jogadores terem poder. E o que me espanta e o que me assombra neste momento do Carpini, então vou repetir. Não tenho nada contra o Carpini, nunca falei com ele, acho que o cara pode, sei lá, dar certo e tal, mas ele tá inserido num momento que é muito ruim pra ele, que é um momento pra mim que é muito, muito, muito parecido com o do Jardine. O Jardine chegou uma hora, a coisa começou a pegar, que ele fez? Ele se agarrou ao Nenê, aos caras e botou esses caras, Diego Souza, Jusilei, botou essa turma pra jogar. Deu errado. Chegou uma hora, não deu mais. O Lázaro no Corinthians. Ambiente bom, não sei o quê. Pô, o ambiente aqui é ótimo, o ambiente é ótimo. Cara, a hora que a torcida começou a gritar burro, ninguém segurou, né? Sim, é bom paralelo mesmo.
Porque ele tá fazendo isso. O São Paulo nunca usou tão poucos jogadores da base como agora. 3 jogadores da base. São Paulo, o William Gomes lá, que é muito bom de bola, teve 8 minutos. O sistema que tá todo mundo destruindo aí, com o 4-2-4, que ele diz que é 4-2-3-1, que quer que seja, ele só existe porque ele tem que pôr todo mundo pra jogar. É. Verdade. Inclusive sobre isso, 1.300 pessoas ao mesmo tempo. Meu Deus, não para de subir. Tamo junto. Olha o seu poder, Eduardo Tironi, olha o seu poder. O que foi mais grave ontem? O Rames não bateu o pênalti, o Galopo não ser colocado pra bater, sendo o melhor cobrador do elenco, tirar o André Silva e colocar o Michel Araújo, morrer com uma substituição a ser feita ou escalar o time no 4-2-4? Olha a quantidade de absurdos. Eu acho que o pior foi o que deu início a todo o problema. É o 4-2-4. É o 4-2-4 eu tava falando com o Arnaldo sobre isso, que é espantoso. Evidentemente, não vou ter nenhuma pretensão de falar eu entendo mais de futebol do que o Carpini. Evidentemente não. Qualquer um desses caras sabem 100 vezes melhor do que eu sobre o jogo e tudo mais. Não dá nem para começar a discutir. Porém, existem coisas que elas vão mostrando na sua cara que você não precisa entender tanto de futebol. Então o São Paulo faz os seus melhores jogos contra o Palmeiras, né? Esse que foi 1-1, foi roubado, foi um baita jogo do São Paulo. Cara, jogou bem, era pra ter ganhado e tal, jogou no 3-4-3. Ele não jogou mais. Ele simplesmente não jogou mais. Ele vai no 4-2-4. Mas por quê, né? Se aquele sistema funcionou, não é que funcionou contra o Novo Horizontino, funcionou contra o Palmeiras, que é o melhor, o primeiro, segundo melhor time do Brasil, e ele não usa mais. Por quê? Isso que esse negócio que pra mim é espantoso, quando tem um negócio que parece muito óbvio e isso é contrariado assim, dessa forma. Isso me espanta. É uma teimosia que muitos treinadores têm, né? Porque eu não sei o que é. O Rogério era assim. O Diniz era assim também. E o Rogério era assim. E o Rogério me espantava com isso. Porque eu acho o Rogério um cara muito brilhante intelectualmente. Ele é um cara inteligentíssimo. Ele entende pra cacete de futebol. Por que ele fazia isso? Não dá pra entender. Não consigo entender. O Rogério tem aquela coisa, né, de provar que tá certo e tal, mas o Carpini tem isso e assim, ele não tá percebendo que ele tá morrendo com as próprias convicções, né? E você falou dos 3 zagueiros. Uma outra formação que eu gostei muito foi nos 3 volantes contra o Água Santa. Eu fiz esse jogo. Luiz Gustavo, Alisson e Bobadilha. Meu, São Paulo jogou tão bem aquele começo de jogo, cara. Era Ferreira e Eric e Galopo. Que aliás o Galopo não, né, enfim. E a última pergunta sobre o São Paulo atual. Eu acho que é a hora do Muricy sair a público. Porque o Muricy fez aquela entrevista que eu acho que é histórica, aquela entrevista. Ele mudou, assim... Aquela entrevista que ele deu pro seu canal com o Arnaldo, pra mim ela foi meio decisiva na trajetória do Carpini. Ela deu uma mudada ali, uma bifurcada na trajetória do Carpini, eu acho. Porque foi um pouco surpreendente. O maior entusiasta da contratação, eu senti que foi uma prensa que ele deu pro Carpini, meio preventiva, né? Falando de sistema tático, posso estar errado, mas a minha impressão quando eu vi a entrevista foi essa. Agora é papel do treinador encontrar um espaço pro Rames, o cara é diferente, os outros que corram, 3 zagueiros, 3 no meio e tal. Ele começou a dar quase uma aula gratuita ali, um tutorial do que o Carpini deveria fazer na visão dele, Muricy. Ele falou, o Carpini me procurava mais no começo, agora não me procura mais. Então alguns recados foram dados e você conduziu brilhantemente a entrevista, você e o Arnaldo. Eu acho que agora, diante dessa corda bamba que o Carpini tá, e ele tá numa tremenda numa corda bamba, a torcida divorciou com ele ontem, eu acho que é hora do Muricy virar público e falar, eu banco o cara, confia em mim, eu manjo do São Paulo tanto quanto vocês ou mais, e ele é o cara que a gente vai escolher. Você não acha que é um pouco o papel dele, depois dele ter vindo a público e ter dado aquela entrevista pra vocês dois? Aquela entrevista que foi ótima, e o Muricy eu acho ele muito foda. Assim. Muito. É uma pessoa incrível e ele é o futebol para pessoas normais. É verdade. Ele fala, ele simplifica as coisas, né? E aquela entrevista, eu posso estar enganado, mas eu achei que ela, mais do que uma prensa no Carpini, ela foi depois da prensa. Ela foi meio uma certa... Tomar cuidado com a palavra que eu vou falar, mas ela foi uma certa... É como se ele já tivesse um pouco decepcionado com o que estava acontecendo, né? E tava tentando resgatar isso. Não, ele precisa, tá? Ele falava comigo antes mais, entendeu? Eu acho que a escolha do Carpini, que teve a participação muito efetiva do Muricy, o Muricy imaginava, eu trago o Carpini, que é um cara bom, e parece um cara bom, muito promissor,
e eu vou estar muito perto desse cara, eu vou fazer, eu posso ajudar ele a se desenvolver. E acho que daí, talvez a realidade ela tenha se mostrado uma outra coisa. Não sobre o conhecimento do Carpini, mas sobre o quanto o Muricy poderia influenciar. E o que é mais espantoso para mim também, que o Carpini falou isso quando chegou. Ele, o Muricy, o Tele foi o Muricy foi o Tele foi o Muricy, foi a relação do Tele com o Muricy. Eu quero ser o Muricy do Tele. Quem sabe eu... o Muricy possa ser o meu Tele. Isso, né? É isso. Ele queria o papel do Muricy que o Muricy teve com o Tele. É isso. Com o pupilo dele. Exatamente. Ele queria isso. Então ele fala isso. Então pra mim é outra coisa espantosa. Se ele fala isso, em que hora que aconteceu esse... Não sei se foi um divórcio, mas em que hora que ele falou assim, que eu tô empoderado e agora eu vou no 4-2-4 porque é isso que eu vou e é isso aí. Que horas que o cara pensa nisso, né? Que horas que ele deita na cama e fala assim, cara, acho que agora eu já consigo e tarará. Né? A impressão é essa mesmo, até nas coletivas pós-jogo, né? É isso né? que me espanta, entendeu? É claro que eu tô pensando com a minha cabeça, porque eu nunca faria isso na minha vida. Se eu tivesse um cara como o Muricy, eu ia tá abraçado com ele a vida inteira, né? Então é isso que pra mim é espantoso. É uma coisa chamada vaidade, né, mestre? Porque eu acho que tem uma vaidade do Carpini em ser independente, autoral, do tipo... Eu cheguei até aqui por causa dos meus... E ele falou isso ontem, né? Falou. Não é a primeira vez que eu sou cobrado, já fui cobrado na minha carreira e tal. E tem um pouco da vaidade do Muricy, né? De querer ser escutado. Ele que sempre abriu mão da ingerência na escalação, eu não vou ser técnico, Sim. tem cláusula. É curioso, né? Como mexe com a vaidade, pra mim, dos dois personagens. Tanto do Carpini, que quer ser independente, e do Muricy, que quer ser escutado. Quer ser escutado. Eu acho até que o Muricy, como o cara gosta pra caralho do São Paulo, talvez ele esteja pensando, deixa eu te ajudar, que vai ser bom pro São Paulo, que é isso que importa. Pode ser isso. E do Carpini, a vaidade, eu não sei se é vaidade, eu acho que repito, esse negócio pra mim, eu fico pensando muito nisso. Eu não sei se é vaidade ou é Miopia. Uma miopia que é difícil de compreender. Sabe quando você tá num trabalho, sei lá, num emprego, e você só consegue ver as questões desse emprego quando você sai dos empregos? Você fala, puta, mas por que eu aguentava aquilo? Por que... Talvez é aquela cegueira de você estar dentro e não conseguir enxergar, não sei. É muito complexo, assim. Olha, o Samuel Murad fez uma contribuição aqui muito generosa. Obrigado por isso, Samuel. O Tirone com a gente também. E ele tá falando assim... O Tirone é um cara tão extraordinário